Fala galera, beleza com vocês? Eu sou o Tubarão Matemático e no vídeo de hoje nós vamos fazer alguns exercícios de análise combinatória para treinar e tirar 10 nas provas, arrasar nas provas, certo? Então, vamos lá. Já deixa o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus conhecidos, beleza? Então, bora resolver nossos exercícios de hoje. Bom, pessoal, então vamos aqui resolver o exercício 1, ó. Os matemáticos Milton Borges, Rony Dalla, Christine, Ana, Gladys e Bárbara resolveram ir ao cinema juntos em um sábado. Os assentos que eles reservaram estão todos na mesma fileira, um ao lado do outro. Então esse é o cenário inicial. Item A, ó. Se Ana, Rony e Dallas sentarem-se um ao lado do outro sem espaços entre eles três, de quantas maneiras os matemáticos podem se organizar pelos assentos reservados? Então vamos lá, ó. Como esses três aqui, ó, Ana, Rony e Dalla vão estar juntos, vamos considerá-los como um só elemento, ó. Aí ao invés da gente ter 8 elementos, a gente vai ter 6, ó. Opa, fiz muito grande aqui, vamos reduzir. Ó, a gente vai ter os outros 5 matemáticos e esses 3 aqui em um só elemento, ó. Aí, de quantas formas a gente pode organizar esses elementos, ó? Aqui a gente tem 6 opções, aí aqui a gente tem 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Se você não tem segurança nisso aqui, ó, assista o nosso primeiro vídeo de análise combinatória que a gente já fez aqui no canal, beleza? Aqui a gente tem 6 fatorial, que é 720, beleza? Então, só que esses 3 aqui podem se permutar entre eles, certo? De quantas formas? São 3 pessoas, então 3 fatorial, que é igual a 6. Então, aqui, ó, quando a gente fizer a multiplicação aqui por 6, a gente vai obter o resultado de 4.320. Então, essas são nossas maneiras de organizá-los nessas condições. Beleza? Agora, vamos para o item B. Se Gladys e Bárbara sentarem-se uma ao lado da outra e Milton e Borges ficarem nas pontas, de quantas maneiras os matemáticos podem se organizar pelos assentos reservados. Então aqui, ó, como só são 2 que vão ficar juntos, a gente vai ter 7 elementos, ó. Os 6 matemáticos mais Gladys Bárbara, que a gente vai considerar um elemento só. Então, ó, só que aqui a gente tem uma condição a mais, ó. Milton e Borges devem ficar nas pontas. Então aqui, ó, para a primeira ponta a gente tem 2 opções, Milton ou Borges. Na outra a gente só vai ter uma. Beleza? Então, ó, aí para o resto a gente vai ter quantas possibilidades, ó? Aqui tem 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Aí, a gente aqui, ó, multiplica tudo, beleza? Aqui, só nesse trecho aqui, a gente tem 5 fatorial, que é 120. Vezes 2 aqui, 240. Só que, considerando as permutações de Gladys e Bárbara, a gente ainda tem que multiplicar por 2 fatorial, que é 2. Tendo 480 como nossa resposta final. Então, nessas condições, a gente tem 480 maneiras diferentes. Beleza? Agora vamos para o item C, que diz o seguinte. Se Rony e Christine não concordam em se sentar um ao lado do outro, de quantas maneiras os matemáticos podem se organizar pelos assentos reservados? Então aqui, ó, eles não vão sentar um ao lado do outro, beleza? Aí o que a gente pode considerar, ó? A gente pode considerar o seguinte, ó. Sem restrição nenhuma, ó, sem ninguém ficar junto um do outro assim obrigatoriamente, a gente tem 8 fatorial possibilidades.
8 fatorial é 40.320. Beleza? Então, ó, agora, dessas 40.320 possibilidades, em quantas delas Rony e Christine ficam juntos? Vamos ver aqui, ó. Bom, a gente pode fazer RC, RC, RC. Aqui, ó, tô mostrando aqui, ó. RC, RC, RC e RC, ó. 7 possibilidades de RC juntos. Bom, a gente pode fazer nesses lugares também CR. Então a gente tem 7 vezes 2 aqui, que é 14. Então, ó, mas a gente vai ter que multiplicar 14 por quanto, ó? A gente tem que considerar as possibilidades dos outros matemáticos, ó. Vão ser outros 6 matemáticos, 6 fatorial, 720. 720 vezes 14. Beleza? Aí, quando a gente fizer nosso cálculo aqui, ó, 2.880, mais, ainda falta a parte de baixo, ó. A gente vai obter o resultado de 10.080 possibilidades. Então, aqui, ó, a gente desconta aqui do total de possibilidades essas possibilidades que não podem ser. E aí, a gente vai obter como nossa resposta 30.240 possibilidades. Então, esse é o nosso gabarito aqui. E aqui a gente resolve o exercício 1 inteiro e partiu o exercício 2 agora. Certo, pessoal? Então vamos agora resolver o exercício 2, que trouxe o seguinte. Um torneio será disputado por 5 times, porém há 9 times querendo entrar na chave. Então vai ser uma única chave, beleza? De quantas maneiras a chave pode ser formada? Bom, como é uma chave, todos vão jogar contra todos, uma vez, beleza? Então, ó, só que aqui, ó, quanto que a gente vai ter? Ó, para a primeira posição, 9 opções, para a segunda, 8, para a terceira, 7, para a quarta, 6 e para a quinta, 5 possibilidades, beleza? Então, só que aqui a ordem dos elementos importa? Não. Por quê? Vamos supor que a chave seja feita por Brasil, Croácia, França, Gana e Austrália. Beleza? Então, fazer a chave Brasil, Croácia, França, Gana e Austrália é a mesma coisa que a gente fazer a chave Gana, Croácia, Brasil, França e Austrália, não é? Então, ó, aqui é uma combinação, ou seja, a ordem não importa. Então, para a gente descontar as permutações, ó, a gente divide pela quantidade de elementos, que é 5 fatorial, beleza? A quantidade de elementos fatorial, ou seja, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, beleza? Então, ó, aqui o que a gente pode fazer? 5 corta com 5, aí o 4 e o 2, ó, 4 vezes 2 é 8, corta com 8. E o 3 aqui, ó, a gente corta com aqui o 9 ficando 3, ó. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, ó? É só fazer 7 vezes 6 vezes 3. Que no caso aqui, ó, como 6 vezes 7 é 42, multiplicando por 3 aqui, a gente vai obter 126. Certo? Então, a chave aqui, ó, pode ser formada de 126 maneiras diferentes. Certo? Agora, vamos lá então para o item B. Ó,
quantos jogos ocorrerão no total se cada time joga contra cada um dos outros times uma única vez. Então vamos lá, ó. Supondo aqui essas seleções, ó. A gente vai ter então, ó, B, C, F, G e A. Beleza? Então, ó, cada um vai jogar 4 jogos. Só que, para a gente não considerar um jogo mais de uma vez, vamos lá, ó. Brasil joga esses 4 jogos. E a Croácia, ó, ela também joga com o Brasil. Só que aqui a gente não pode considerar 2 vezes o mesmo jogo. Então, aqui a gente vai ter que acrescentar os outros 3 jogos. Com a França, a gente vai acrescentar o jogo com a Gana e com a Austrália. E da Gana com a Austrália. Esses são nossos jogos. Então aqui, ó, 4 mais 3, mais 2, mais 1. Fazendo aqui nossa soma, a gente tem 10. Então, vão acontecer 10 jogos. Beleza? Então, essa é uma técnica aqui, ó, para chaves, assim, ó. Quando a gente tem esse problema aqui de quantos jogos vão ocorrer em uma chave, é só fazer assim, a quantidade de times menos 1 mais a quantidade de times menos 2 mais a quantidade de time menos 3 e assim por diante, beleza? Então, aqui a gente resolve o exercício 2, mais simples do que o anterior, pelo menos na minha opinião, e agora partiu a resolução do exercício 3. Muito bem, então pessoal, vamos agora resolver o exercício 3. Marcão, Tola, Ramon, Manuel e Leandro estão concorrendo ao prêmio de melhor professor do ano. O primeiro lugar ganha um certificado e uma barra de ouro, e o segundo lugar ganha um certificado e uma medalha de prata. O item A: de quantas formas esses prêmios podem ser distribuídos? Tô aqui, pessoal. Aqui a gente tem uma situação que se trata de um arranjo. Por quê? A ordem aqui importa, porque ter, por exemplo, o Ramon em primeiro lugar é diferente de ter ele em segundo lugar, beleza? Então vamos lá, ó. Aqui, inicialmente, para o primeiro lugar, a gente tem quantas opções, ó? Bom, 5, né? Ou Marcão, ou Tola, ou Ramon, ou Manuel, ou Leandro. Então, e aqui para o segundo lugar a gente vai ter 4 opções, pois um já ficou em primeiro lugar. Então temos no total 20 formas de distribuir esses prêmios. Beleza? Agora o item B, ó, com restrição. Se Marcão tiver que ganhar um prêmio, de quantas formas os prêmios poderão ser distribuídos? Então aqui, ó, você tem que ter a interpretação de que o Marcão tem que ficar em primeiro ou em segundo lugar. Vamos supor que ele fique em primeiro lugar. Quantas opções a gente vai ter aqui, ó, pro segundo lugar? 4 opções, ou Tola, ou Ramon, ou Manuel, ou Leandro. Então, 4 opções. Agora, e se o Marcão ficar em segundo lugar? A gente vai ter 4 opções para o primeiro lugar, ou Tola, ou Ramon, ou Manuel, ou Leandro. Então, ó, aqui a gente vai ter que somar e não multiplicar essas possibilidades. Por quê? Porque são 2 cenários diferentes, não é o mesmo cenário. Então, a gente soma, ó. Ficamos então com 8 possibilidades. Beleza? Então aqui estão nossas respostas deste exercício 3. Espero que tenham entendido e agora vamos lá para o exercício 4. Então, pessoal, o exercício 4 nos diz o seguinte: em uma mesa há 5 doces diferentes, mas cada criança só pode escolher 3 deles sem poder repetir. As crianças vão colocar os doces que escolherem em um pote individual, beleza? Então é um pote que vai juntar ali com os doces que ela escolheu, pois ele é individual. A.
de quantas formas uma criança pode encher seu pote. Ó, bom, como eles vão se misturar lá dentro, não ter assim espaços assim individuais de doce, ó. Então, a ordem não importa, beleza? Então é uma combinação, ó. Bom, primeiramente ela tem 5 opções, depois vai ter 4, porque não pode repetir, depois vai ter 3. Isso, ó, dividido por 3 fatorial, que é 6, certo? Porque são 3 elementos, descontando as permutações, que é 3 fatorial, é igual a 6, divide por 6. Aí a gente vai ter 60 dividido por 6, que é igual a 10. Então, cada criança pode encher seu pote de 10 maneiras diferentes. Agora, ó, se houvesse mais 2 tipos de doces diferentes, de quantas formas diferentes uma criança poderia encher seu pote? Então, ó, na primeira escolha ela teria 7 opções, né? Porque são outros 2 tipos de doce. Aí depois vai ter 6, depois vai ter 5. Porque ainda continuam sendo 3 doces que podem ser escolhidos. Beleza? Ela pode escolher até 3 doces. Então, ó, aí a gente divide por 3 fatorial, que é 6. Então, aqui, ó, a gente pode cortar esse 6 com esse 6 aqui, ó, e ficamos então com 35, que é 7 vezes 5. Então, de 35 maneiras diferentes. Beleza? Então, aqui resolvemos mais um exercício com itens A e B e seguimos nossa caminhada com o exercício 5. Certo, pessoal? Então vamos aqui para o exercício 5. Uma comissão deve ser formada por 6 pessoas, das quais pelo menos 2 devem ser meninas. Os voluntários para essa comissão são Carolina, Júlia, Hugo, Murilo, Letícia, Beatriz, José, Eduardo, Rafael e Ana. De quantas maneiras distintas a comissão pode ser formada? Então, vamos lá, ó. A gente tem quantos voluntários, ó? A gente tem 10 voluntários, sendo quantas delas são meninas, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 meninas, ó. Então vamos lá, ó. Como pelo menos 2 devem ser meninas, vamos reservar esse espaço aqui para meninas, ó. Aí a gente tem mais 4 espaços que podem ser preenchidos por meninos ou meninas, certo? Então vamos lá, ó. Para este primeiro espaço nós temos quantas opções, ó? A gente tem 5 opções, pois são 5 meninas. E aqui a gente vai ter 4, as outras 4 meninas que restaram, beleza? Então, ó, aqui multiplica, ó. E depois a gente multiplica aqui, ó. Continua multiplicando, ó. Quantas opções a gente tem aqui, ó? Como 2 pessoas já foram selecionadas, a gente vai ter 8 possibilidades aqui. Aqui 7, aqui 6 e aqui 5, ó. Então, aqui, ó, só que o que acontece? Aqui a ordem não importa. Então, ó, vai ser 5 vezes 4 sobre 2 fatorial, que é 2. Ficamos então com 10. Beleza? 10 vezes... Aqui vai ser quanto, ó? 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5, ó. 4 elementos, divide por 4 fatorial, ó. Então, ó. Aí, o 4 e o 2 cancelam com o 8. E o 3 cancela aqui, ó, com o 6, que fica 2. Beleza? Aí a gente vai ter quanto, ó? 7 vezes 2, que é 14, vezes 5, que é igual a 70. Beleza? Então aqui, ó, a gente tem 70 possibilidades, mas tem que multiplicar com os 10 aqui do outro pedaço. Temos então 700 possibilidades. Então, a comissão pode ser formada de 700 maneiras diferentes, certo? Então agora, vamos lá para o exercício 6.
Muito bem, então pessoal, vamos aqui para o exercício 6, que é de equação linear. Sabe-se que x mais y é igual a 8. Qual a quantidade de soluções inteiras não negativas existentes nessa equação linear? Então, vamos lá, pessoal. Ó, as soluções aqui, ó, os valores de x e y têm que estar no conjunto de números inteiros e, ao mesmo tempo, tem que ser positivas ou igual a zero, certo? Então vamos lá, ó. X mais y é igual a 8. Bom, a gente só tem dois elementos aqui, a gente pode ir vendo aqui, ó, os possíveis resultados, ó. A gente pode fazer x igual a 8, e aí o y vai ser igual a zero. A gente também pode fazer 7 mais 1, 6 mais 2, 5 mais 3, 4 mais 4. Todos esses valores têm 8 como resultado. Aí, 3 mais 5, 2 mais 6, 1 mais 7 e 0 mais 8. Bom, aqui, nesse caso, ó, a gente tem quantas soluções? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 soluções distintas. Então, aqui a gente já sabe a resposta. Só que tem um outro jeito da gente fazer isso, ó. A gente pega qualquer possibilidade, pode ser até o 8 mais 0, ó. Aí, a gente transforma esse 8 em bolinhas, beleza? Vamos voltar para o vermelho aqui, ó. Então, a gente vai ter 8 bolinhas iguais, beleza? Para fazer aqui uma combinação, uma sequência, beleza? Só que nesse método a gente também tem o sinal de mais. Então, ó, a gente vai ter o mais, que é um elemento aqui, ó, diferente dos outros. De quantas formas a gente pode alocar esses elementos aqui, ó? A gente pode fazer 8 fatorial. Opa, peraí. Na verdade, a quantidade de elementos, ó, 9 fatorial sobre, e aqui, ó, como essas bolinhas aqui são iguais, a gente então tem que dividir por 8 fatorial. E aqui, ó, a gente tem o resultado, ó. A gente pode prolongar aqui o fatorial, ó, fazer 9 fatorial, fazer 9 vezes 8 fatorial, dividido por 8 fatorial, a gente corta aqui e ficamos com 9 possibilidades. Então, este é o outro método para equação linear, certo? Então agora vamos lá para mais um exercício de equação linear, o 7. Então, pessoal, vamos agora resolver o exercício 7, que também é de equação linear, como eu disse anteriormente. Sabe-se que a mais b mais c mais d é igual a 30. Então, aqui a gente já tem mais elementos. Qual a quantidade de soluções inteiras não negativas existentes nessa equação linear? Então, vamos lá, pessoal. A mais b mais c mais d é igual a 30, como o enunciado diz. Aqui, ó, vamos então supor que A seja 30, aí o B vai ser 0, o C vai ser 0 e o D vai ser 0. A gente vai ter o resultado 30, certo? Aí a gente tem então, a gente teria 30 bolinhas, beleza, pessoal? Então, aqui, ó, a gente tem diversas bolinhas aqui, não vou fazer 30, obviamente, porque senão a gente fica até amanhã fazendo. Então, ó, a gente tem 30 bolinhas e quantos sinais de adição? Ó, a gente vai ter 3 sinais de adição. Então, ó, a gente tem 33 elementos, ó, 33 fatorial sobre, aqui, ó, os sinais de mais são iguais entre eles, então 3 fatorial. E aqui, ó, as bolinhas tem 30, então 30
fatorial. Beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Vamos então aqui, ó. 33 vezes 32 vezes 31 vezes 30 fatorial. Beleza? Aí aqui, ó, 3 fatorial é 6. 30 fatorial, ó, deixa como 30 fatorial. Corta aqui o de cima com o de baixo. Aí o 6, ó, como é que a gente pode fazer? Ó, a gente pode aqui, ó, dividir por 3 aqui, ó, divide por 3 aqui, fica com 11. Aí, faltou 2 aqui, ó, divide aqui por 2, ficamos com 16. Certo? 16 vezes 31. 11 vezes 16 vezes 31. Beleza? Então, agora vamos fazer aqui o nosso cálculo então, ó. Vamos lá. 31 vezes 11, quanto que é? Bom, 31 vezes 10 é 310. Mais 31, a gente tem aqui 341. Então, 31 vezes 11 é 341. Muito bem. Aí vamos então multiplicar por 16. A gente vai ter aqui como resultado, ó, continuando aqui, nossa multiplicação, ó. A gente tem 5.456 resultados distintos. Então, 5.456 possibilidades. Beleza? Então aqui resolvemos nosso exercício de equação linear desta forma, ó. Lembre-se do nosso procedimento e agora partiu o último exercício de hoje. Certo, pessoal? Então vamos aqui para o exercício 8, o último de hoje, que temos aqui os nomes de alguns músicos. Beethoven, Schubert, Mozart, Bach e Chopin são músicos e se reuniram ao redor de uma mesa circular na hora do jantar. Há exatamente 5 cadeiras ao redor da mesa, logo nenhuma ficará vazia. De quantas maneiras os músicos podem se sentar ao redor da mesa? Então aqui, pessoal, a gente tem uma questão que é a permutação circular. E aí, para a permutação circular, a gente tem que variar quem fica à direita e à esquerda de cada um para contar como uma combinação diferente. Então vamos aqui, por exemplo, ó, fazer a combinação Beethoven, Schubert, Mozart, Bach e Chopin. Beleza? Vou colocar BA para o baixo, para não confundir com Beethoven. Então, ó, isso aqui, ó, seria a mesma coisa que a gente fazer Beethoven, Schubert, Mozart, Bach e Chopin. Porque, olha só, aqui para o Beethoven, ó, quem está à direita dele? O Chopin. E à esquerda? O Schubert. Aqui, ó, a mesma coisa, quem está à esquerda dele é o Schubert, à direita o Chopin. Isso para todos os outros, ó. Então, isso aqui é só uma maneira deles se sentarem. A gente tem uma fórmula para a permutação circular, que é a seguinte, ó. A permutação circular de n elementos é igual a n menos 1 fatorial. Então, nesse caso, ó, a gente tem aqui, ó, 5 elementos, ó. Então, 5 menos 1, 4 fatorial. 24 possibilidades. Então, são 24 possibilidades deles se sentarem. Ah, e por que n menos 1? Por quê? Olha só. Quando o primeiro músico chegar, ó, ele só vai ter uma possibilidade de onde se sentar e não 5. Por quê?
Por quê? Porque aqui, ó, como a gente tem essa lógica de direita e esquerda, aqui, ó, como eu mostrei antes, então, quem vai definir a configuração final, ó, vão ser os outros músicos. Então, é como se o primeiro músico só tivesse uma opção de se sentar, beleza? Por isso, n-1 fatorial, beleza? Mas você pode lembrar da fórmula e aplicá-la tranquilamente, certo? Então, aqui termina o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Não esqueçam do like, de se inscrever no canal e de compartilhar com seus conhecidos, beleza? Então, arrasem nas provas e até o próximo vídeo. Tchau, fui!